Olá, mulheres maravilhosas, tudo bem com vocês? Meus amores, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa para vocês do fundo do meu coração, porque eu dei uma sumida aqui do canal, né? Eu estou enfrentando alguns problemas sérios de saúde, então eu acabei ficando um pouquinho afastada, porque eu precisei ir atrás de alguns exames, algumas coisas, né? E como a gente às vezes fica meio deprimidinha, a gente acaba ficando sem vontade de nada, né? E como esse canal, né, eu falo sobre, né, depressão, ansiedade, como a gente se recuperar disso, como a gente lutar por uma vida melhor, eu estava numa época que eu falei, não, deixa eu ficar um pouquinho melhor para ir lá falar com elas. É, e aí hoje eu vim trazer um assunto para vocês que é mais um bate-papo, sabe? Uma reflexão. É, esses dias eu estava pensando, eu estava conversando com uma amiga minha, e essa minha amiga, ela tá com um problema sério de culpa, sabe? Aquele sentimento de culpa por uma situação X. Eu não vou expor a situação dela, tá? Mas enfim, eu vou dar uma pincelada por cima, sem entrar em muitos detalhes, para a gente poder conversar sobre isso aí nos comentários, né? Eu sei que a gente não pode conversar assim tete a tete, mas nos comentários vocês podem deixar aí e de repente, né, os comentários de vocês podem ajudar outras pessoas que estejam passando por esse problema, né, de ficar se culpando sempre, né? Eu tenho me tornado terapeuta, psicóloga de. Eu não sei se tem a ver, meu nome é Simone. Dizem que o significado desse nome é a ouvinte. Eu gosto muito de ouvir, né? Às vezes eu escuto as pessoas, escuto os seus problemas, porque eu sei como é ruim, como é difícil quando você quer expor uma situação para fora que está te machucando, que está te magoando e você não tem com quem fazer isso. Então, hoje eu me dedico a ajudar, né? Quem precisa conversar, eu sento, converso, sem pressa, né? Foi até por isso também que eu criei esse canal, porque eu gosto muito de falar, dar conselhos, né? E eu acho que isso ajuda muito. Então, vamos para a história da minha amiga. A minha amiga teve um problema no relacionamento dela e há muito tempo ela ficou segurando esse problema, muito tempo, porque o sonho dela sempre foi de se casar, né? Ai, desde adolescente ela queria muito casar e construir uma família e ser feliz. E nós mulheres, a gente tem aquela sensação de que estamos sempre esperando o príncipe encantado, né? A gente tá sempre ali imaginando o nosso príncipe que vai vir no cavalo alado, todo branco, vai nos tirar da masmorra e nós vamos ser felizes para sempre, né? E na vida real não é muito bem por aí. A gente conhece uma pessoa e a gente começa a conversar. E o engraçado é que essa pessoa, na grande maioria das vezes, nos primeiros encontros, ela quer se mostrar uma pessoa legal, atenciosa, carinhosa, um protetor, né? Um companheiro, um confidente, né? Tudo de bom que uma mulher precisa. E nós que geralmente temos esse sonho encantado, né, de eu vou ser a melhor esposa do mundo, eu vou ser a melhor mãe do mundo, eu vou ser a melhor dona de casa do mundo, a gente, né, acaba sendo iludida muito facilmente, né? Nós somos iludidas muito facilmente, porque é da mulher ser toda emotiva. O homem, ele é mais racional, né? Acho que o homem, ele usa mais o córtex pré-frontal, que é mais razão, e a mulher já é mais do sistema límbico, que é mais emoção, mais, né, a parte mais emocional, digamos assim, né? Então, às vezes a gente fecha os olhos, a gente tampa os olhos para uma coisinha ou outra que vai aparecendo, que a gente poderia perceber que ia dar ruim se a gente não romantizasse muitas coisas, né? Enfim, essa minha amiga conheceu uma pessoa que na cabecinha dela, no mundo dela, era a melhor pessoa do mundo. Ela tinha encontrado a pessoa certa, ela ia casar, ia ter filhos, ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E assim foi, até ela se casar, né? Ficou noiva, né? Namorou, ficou noiva, feliz pra caramba, já com o casamento marcado. Quando foi chegando perto do casamento, ela foi percebendo algumas atitudes
no noivo dela que não estavam agradando muito. Mas, como ela tinha demorado pra caramba para encontrar essa pessoa, tinha demorado pra caramba para construir um namoro, um noivado e tudo mais, mesmo assim ela se casou. Uma semana antes do casamento, ela ainda se perguntou se era realmente aquilo que devia ser feito, se era realmente aquele passo que ela tinha que tomar na vida dela. Por que que ela pensou isso? Muito provavelmente ela pensou isso porque ela já devia ter visto alguma coisa que a deixou com o pé atrás, né? Mas com sentimento de culpa por já ter convidado toda a família, todos os amigos, por ter já gasto um bom dinheiro no casamento, ela fez vista grossa, passou por cima e se casou. Foram para a lua de mel, se desentenderam na lua de mel e depois de algumas conversas, ela achou que ia ficar tudo bem, tranquilo, voltaram para casa, né? Foi começar a vida de casados. Um sai para trabalhar, o outro também, chega em casa, as tarefas, discussão, ai, quem limpa isso, quem faz aquilo, não sei o quê. Com menos de 4 meses de casados, ela já percebeu que não tinha feito a coisa certa. Porque as brigas começaram e, além de começarem, elas pegaram uma proporção muito grande. Foram brigas assim, quase chegando a situações devastadoras em menos de 4 meses. Com vergonha de se separar com 4 meses de casada, o que que ela fez? Ela levou esse casamento por 12 anos. Acreditem, eu nunca tinha imaginado que ela estava passando por todos esses problemas. Por quê? Porque ela começou uma luta interna dentro dela, que a culpada do casamento não estar dando certo era ela. Então ela não falou nada para os familiares, ela não falou nada para os amigos e ela permaneceu nesse casamento durante 12 anos, empurrando com a barriga uma situação onde ela se culpava. Ela achava que o marido era o mais perfeito do mundo, que a culpa dele estar triste, cabisbaixo, era dela, que ela que era a pessoa errada no casamento, que ela que estava fazendo coisas que estavam desagradando a ele. E o sonho dela de ser mãe desmoronou, porque simplesmente ela não quis mais ter filhos com ele, porque ela tinha medo de ser abandonada e ficar com uma criança no mundo e se sentir culpada pela criança não estar junto com o pai. Quando ela me falou isso, gente, eu fiquei extremamente triste, sabe? Porque eu pensei, meu Deus, como que pode passar tantos anos ao lado de uma pessoa sofrendo tanto, sendo tão, né, humilhada e tudo mais, e ficar calada por tanto tempo por se sentir culpada. Quem me conhece há mais tempo, quem já viu os meus vídeos lá do começo do canal, onde eu falo que eu me casei com um narcisista, sabe que eu também já passei por uma situação bem complicada. Mas eu não me senti tão culpada assim. Porque erros tem de todas as partes, das duas partes, né? De ambas as partes. E eu fui conversar com ela, gente, eu não consigo reconhecer a minha amiga, porque depois que ela me soltou essa confissão, ela desmoronou de uma forma, acho que ela estava precisando de alguém para conversar, para aí então ela desabar. Quem era a minha amiga, gente? Se vocês vissem a minha amiga antes dessa confissão e depois, vocês iam perceber o que eu tô falando aqui. Ela, de repente, depois que ela me contou toda essa história, ela murchou, sabe? Ela deu uma murchada. Ela simplesmente se tornou outra pessoa. Porque agora ela me disse que ela simplesmente não quer continuar nesse casamento, mas ela também tem culpa, porque o marido ficou todo esse tempo do lado dela, 12 anos casado, então ela acha que ela precisa permanecer presa nesse relacionamento, nesse casamento, nessa relação, porque se ela pedir divórcio, se ela sair desse casamento, ela vai estar
sendo a culpada do marido ter perdido todo esse tempo do lado dela. Então, gente, o que eu falo? A gente tem que examinar muito bem nosso coração, porque às vezes a gente se prende numa situação que a gente acha que tudo de errado é nossa culpa. A gente, se o outro se ferrou, a culpa é nossa. Se o outro é grosseiro, sabe, insensível, tudo é culpa nossa, né? Ai, eu não tô sendo uma boa esposa, eu não tô sendo uma boa mãe, eu não tô sendo uma boa filha, eu não tô sendo uma boa amiga. E não é por aí, gente. Em qualquer tipo de relação, eu não tô falando só do casamento, no caso aqui da minha amiga é o casamento, mas eu tô falando em qualquer tipo de relação. Por que que você se culpa? O certo de se fazer nesses casos onde você está se sentindo culpada, não seria melhor você sentar e refletir? Bom, eu errei sim nessa parte aqui, mas eu não sou de tudo errada, né? A pessoa também me magoou, a pessoa também me feriu, então por que que eu estou me culpando, né? Sozinha? Por que que eu estou me prendendo numa relação abusiva, num relacionamento que não tem amor mais, ou por que que eu continuo sendo amiga de uma pessoa que é tóxica, porque eu acho que eu sou culpada, eu estou fazendo com que aquela pessoa tenha esses sentimentos ruins, né? E não é, gente, não é, porque a gente não é culpada de tudo sempre, né? Tem sempre os dois lados da moeda. Às vezes, por que que ela teve esses insights de separação antes do casamento? Como será que ele tratou ela, né, que ele a tratou para que ela sentisse receio de se casar? O que que será que aconteceu? Que ela também não quis contar, porque tem coisas que eu até entendo, são muito íntimas, né? Mas eu falei para ela, olha, reflete, né? Tenta refletir. Por que que você se culpa tanto e você não atribui a culpa da outra pessoa para ela? Porque, tipo assim, dai a César o que é de César. Se você errou, não errou sozinha. Ele também teve a parcela de culpa dele. Então, não tá dando certo? Separa. Porque a pior coisa que existe é uma pessoa permanecer presa a outra num relacionamento onde não tem mais respeito, não tem mais amor, não tem cumplicidade, não tem mais carinho, não tem nada. É uma relação vazia. É a mesma coisa que você tá dormindo com o inimigo, né? Porque se a pessoa não tem mais sentimento nenhum por você, a qualquer momento ela pode até fazer uma coisa errada com você, porque para ela não importa mais, né? É uma relação que é uma relação vazia, né? Então, antes que aconteçam coisas piores, onde você sim pode aí até, né, vir a se sentir pior, melhor separar, né? Porque continuar numa situação dessas, ela tá deprimida, gente. E na grande maioria das vezes, nós que temos depressão e ansiedade, a gente esconde das pessoas. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas vão falar que é frescura, que depressão é doença de gente rica, que a gente não tem tempo para isso, que se a gente fosse lavar uma pia de louça, um tanque de roupa, a gente melhorava, né? E aquilo ali a gente só vai tomando pra gente, tomando, 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 e a tristeza, a culpa, esses sentimentos ruins adoecem o corpo e a alma, né? Eu não fiz o vídeo de janeiro, que eu queria muito ter feito, que janeiro foi o mês da campanha de saúde mental, e eu, como eu não estava muito bem, eu não estava me sentindo na propriedade de falar sobre saúde mental naquela época, né? Naquela época, no mês passado, gente, olha, parece que passou tanto tempo. Então, em janeiro branco é o mês de saúde mental, né? Da campanha da saúde mental, que hoje em dia tá tão adoecida, as pessoas estão tão adoecidas, né, gente? Hoje em dia as pessoas, a vida se torna tão banal para o ser humano, né? Que se eu fizer causar um problema para você hoje, tanto faz como tanto fez, né? Eu não faço nada de mal para ninguém não, porque eu não quero que façam para mim. Eu tento me policiar sempre, sabe, gente? Às vezes eu me iro, claro, né, que ninguém é de ferro, mas eu sempre penso, eu vou tomar essa atitude? Não. Para quê? Né? Eu sempre me faço essas duas perguntas, para quê e por quê, né? Para quê eu vou fazer isso? Tem necessidade? Por que eu vou fazer isso? Será que depois que eu fizer eu vou me sentir bem? Então, se a resposta for não, eu não vou me sentir bem, para quê? Não tem nenhum motivo para fazer? Então não faço,
né? Porque eu tento cuidar da minha saúde mental. Por mais que, às vezes, né, a depressão pese e a gente fique muito fragilizada, eu tento sempre me manter no eixo, na medida do possível, né? Então, só como bate-papo mesmo. Se você caiu nesse vídeo hoje de paraquedas e está se sentindo culpada por alguma relação errada, né, algum relacionamento tóxico, abusivo, seja com pessoas da família, seja com amigos, com o seu cônjuge, né, com os seus filhos, seja o que for, para e pensa, eu sou realmente a culpada de tudo isso estar acontecendo? Qual é a minha parcela de culpa? Aonde está a culpa do outro? Se não dá mais para conviver, se afastem e cada um que cuide das suas próprias feridas, porque quando duas pessoas feridas estão juntas, uma não consegue cuidar da outra. É muito mais fácil uma ficar futucando a ferida da outra e aí as duas se machucarem ainda mais. Então, se você está num relacionamento tóxico, de qualquer espécie que seja, agradece o tempo que você ficou junto com aquela pessoa, perdoa o que tem que ser perdoado e vai embora. Se perdoa também, que é muito importante. Se perdoa por ter agido do jeito que agiu, já que você tem a sua parcela de culpa. Se perdoa por ter se ferido pelas palavras duras que você até se direciona, né? A gente até se direciona a palavras ruins. Se perdoa pelo tempo que você se sentiu mal, sozinha, ali abandonada, que você se deixou, que você se abandonou e volta para o seu centro, tá? Entrega o que não é seu, entrega tudo que é ruim e volta inteira para o seu centro, porque ninguém está vendo as suas dores, ninguém veste os seus sapatos apertados, ninguém caminha a sua caminhada, a sua jornada. Então, cada um que carrega a sua cruz, porque Deus dá a cruz que cada um consegue carregar, e cada um que carrega a sua, e que todos fiquem bem, né, sem apontar o dedo para ninguém, né? E é isso. Tá? Tomem esse exemplo dessa minha amiga como base para você tomar suas decisões caso você esteja numa situação parecida e esteja se anulando para caber num lugar que não é seu, tá? Não fica. Se você vê que é uma situação onde você não cabe mais ali, onde você não é mais bem-vinda, pega as suas coisas e toma o rumo da sua vida. Afinal de contas, a nossa vida só vai para frente quando nós tomamos as rédeas da nossa própria vida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que façam vocês refletirem e pensarem caso vocês estejam passando por esse tipo de situação. Se vocês gostaram, deixe um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações para serem avisadas toda vez que eu postar um novo vídeo. E se tiver aparecendo o botãozinho de hypar, eu acredito que não, que o canal ainda é meio novinho, né? Mas se tiver aparecendo para vocês, hypem para mim, por favor, para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e que ele possa estar enviando para mais mulheres, tá bom? Então é isso, eu agradeço novamente a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todas com Deus, um beijo e até a próxima.